Lula 3 completa 3 anos. Qual o balanço do governo e como a queda de Nicolás Maduro na Venezuela afeta a corrida pela reeleição? Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos, primeiro programa de 2026. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado, como sempre para mais um ano, está a Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Como é que tá, Júlia? Feliz ano novo! Olá, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Feliz ano novo a todos aí de casa. E esse ano já começou bem quente, né, Vini? As notícias aí a todo vapor. A gente estava comentando aqui fora do ar que a gente não tem... Tivemos um dia de paz, podemos dizer assim, que foi o dia 1º, porque já no dia 2 o mundo sacudiu com ali a invasão dos Estados Unidos na Venezuela ali para capturar o líder venezuelano, Nicolás Maduro. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje. E para você que nos acompanha, já deve ter reparado que o formato está um pouco diferente, porque o nosso convidado desta edição está remoto, está lá em Brasília, está meio que ali no calor dos acontecimentos. Nosso convidado é o Eric Decá, ele é coordenador de análise política da Warren. Seja muito bem-vindo, Eric. Olá, Vinícius. Olá, Júlia. A todos que estão nos acompanhando. É uma alegria estar iniciando o ano aqui com vocês. O ano, como você falou, Vinícius, tem muita coisa já acontecendo no dia 2. Imagina o que nos espera aí pelos próximos meses. Pois é, né? A gente nem falou que ainda estamos em janeiro, né? Ainda estamos na primeira semana de janeiro. E para você que está acompanhando a gente, já peço para curtir esse episódio e seguir o canal do Seu Dinheiro. Assim você ajuda a aumentar a nossa popularidade no YouTube. Lembrando que todas as edições do podcast também estão disponíveis nos principais tocadores de áudio, incluindo o Spotify e o Apple Podcasts. Basta buscar por Seu Dinheiro lá na aba de podcasts. Mas vamos lá, vamos começar essa edição primeiro falando do terceiro mandato do presidente Lula, que chega ao seu terceiro ano. É uma coisa meio numerologia aqui, porque nesse período ele, a gente pode dizer assim, que ele coleciona números relativamente bons na economia. A gente tem um PIB crescendo nesses 3 anos, e principalmente nos 2 primeiros anos ali, acima do esperado pelo mercado, mas por outro lado, uma popularidade que não reflete esses números na economia, e além disso, uma relação bastante tumultuada com o Congresso Nacional. Além disso, ou talvez por causa disso, o governo tem optado por uma agenda mais claramente à esquerda em relação aos mandatos anteriores ali do presidente Lula. E nesse sentido, a queda do Nicolás Maduro lá na Venezuela traz um elemento aí que pode chacoalhar bastante a política brasileira, ainda mais em ano de eleições presidenciais, na qual o presidente Lula pode tentar aí um 4º mandato. Mas, Eric, te trazendo aqui para a conversa, acho que, e para colocar todo mundo na mesma página, queria saber qual que é a tua visão e qual que é o balanço que a gente pode fazer desse governo Lula 3. Na tua opinião, na tua visão, na tua análise, quais são os pontos positivos e onde que o governo está devendo? Oi, Vini. Nessa sua introdução, a gente já tem vários elementos desse quebra-cabeça. Na sua introdução, a gente tem que fazer um recorte no campo político, um recorte no campo econômico, e agora, com mais esses recentes fatos na Venezuela, Estados Unidos e Venezuela, fazer um recorte também geopolítico. Então, eu vou trazer aqui um pouco da nossa análise, um pouco da nossa visão sobre essa ótica dessas 3 peças desse quebra-cabeça, e depois a gente direciona para a questão eleitoral, porque todas, de fato, têm como pano de fundo essa questão eleitoral. Olhando para o Lula 3, Vini e Júlia, no campo político, a gente viu, eu outro dia peguei um avião com um dirigente do PT, agora no final do ano de 2025, e a gente teve ali praticamente 1h30 para ficar conversando, e ele me relatou uma situação que foi algo muito interessante, algo que a gente já via aqui presente em Brasília, mas ouvindo da parte dele, ficou ainda mais interessante. O que aconteceu nesse último ano de 2025? A gente viu um Lula muito distante do dia a dia da política, muito distante do dia a dia do Congresso, do dia a dia até partidário, até maio.
E aí, esse dirigente me relatou que houve uma reunião entre a cúpula da velha guarda do PT, e a análise ali naquele mês de maio era que havia muita dúvida de que seria os próximos passos do governo Lula. Havia dúvida dentro da cúpula do próprio PT se o Lula seria candidato em 2026, tendo em vista esse afastamento, tendo em vista esse sentimento que pairava aqui no mundo político com relação a essa ausência do Lula, e aí sempre fizeram muita comparação com o Lula 1 e com o Lula 2. O fato é que, a partir de maio, a gente teve vários acontecimentos nesse tabuleiro que, de certa forma, coloca o Lula como uma fênix, ele ressurgindo ali de um momento muito ruim politicamente, de um momento muito ruim no que diz respeito até a aprovação do governo. E aí, se a gente olhar nesse timeline de 2025, a partir de maio, ele só teve vitórias. A gente viu ali, em meados de maio, em junho, uma situação que mostrava o governo completamente perdido. Vocês vão lembrar que ali entre maio e junho teve a discussão do IOF, e o Congresso derrotou o governo na questão do IOF, e o governo, a única agenda que eles tinham, e eles chegaram a colocar isso na rua, foi aquele pobres contra ricos, nós contra eles, uma ação totalmente sectária, uma ação que só conversava com as bases deles. Só que na sequência, Vini e Júlia, vocês vão se lembrar que houve ali já em julho, no meio do ano, no mês 7, as primeiras ações do Trump, presidente dos Estados Unidos, no sentido de dar declarações de que ia impor tarifaços ao Brasil. O desdobramento disso foi o Lula, depois, na sequência, já em setembro, faz uma reunião com o Trump, é aquela reunião que tem aquela química que saiu em todas as manchetes, e na sequência, em novembro, o próprio Trump recua do tarifaço. Então, o Lula, que estava ali meio que sem uma agenda, sem uma pauta, ressurge com essa questão do Trump, e no paralelo, vocês vão lembrar que o Bolsonaro, então, estava também enfrentando a condenação no STF. Então, se você juntar todo esse ambiente político, todas essas questões que a gente viu surgir de maio para o final do ano, o Lula, então, no campo político, sai bastante fortalecido. No campo político, até as pesquisas mostram que ele recuperou, seja a popularidade entre os eleitores, também recuperou um pouco dentro do Congresso. Então, esse é um recorte político de como o Lula termina o ano. Olhando para a questão econômica, que é um fator que é muito importante, que isso também conversa diretamente com as eleições. Também tiveram bastante pontos positivos no que diz respeito à economia. Olhando para o mercado financeiro, que é onde a gente transita, é onde vocês conversam também com maior frequência. A gente viu uma bolsa, por mais que teve bastante volatilidade, por mais que teve bastante reações, uma bolsa batendo recordes, uma bolsa fechando em 34%, um melhor desempenho em comparação a até 2016. De 2016 para cá, 2025 foi o melhor desempenho da bolsa. Então, a gente viu até os próprios atores do mercado financeiro com um posicionamento um pouquinho mais otimista, tendo em vista que dentro da questão econômica, dentro da questão do equilíbrio fiscal, dentro das questões macros de uma forma geral, o governo fechou com o dever de casa feito. Então, olhando para essa questão econômica, a gente vê também alguns números positivos na inflação, que foi para a meta, alguns números positivos no que diz respeito ao desemprego, e a gente entra em 2026. Vocês sabem, vocês têm conversado também com outros atores do mercado financeiro, com perspectiva, inclusive, de redução da Selic. Então, juntando essas duas peças, campo político e campo econômico, o Lula chega em 2026 muito competitivo. O Lula chega em 2026 de uma forma que ele traz vários elementos para apresentar nesse período eleitoral. Agora, a questão geopolítica. Como é que entra a questão geopolítica? Ontem, inclusive, eu soltei um relatório para os nossos clientes aqui da Warren, no seguinte sentido. Meu entendimento é que essa questão, olhando especificamente para a questão eleitoral Brasil, tem soma zero. Por que tem soma zero? A gente viu logo no primeiro dia ali, logo na primeira reação após o Maduro ter sido capturado, o governo Lula, com uma nota falando, o governo Lula e o próprio PT, falando, questionando a ação. A gente vê uma ação muito voltada para a bolha do PT, para os militantes do PT.
Na outra mão, ali na centro-direita, na extrema-direita, vários governadores, vários representantes da centro-direita também aplaudindo a iniciativa, dizendo que seria o fim da ditadura. É muito, muito cedo para a gente dizer o que vai acontecer na Venezuela, porque todas as negociações ainda estão em desdobramentos e ninguém tem uma resposta do que de fato vai acontecer na Venezuela no que diz respeito à questão do futuro presidente, quem é que fica e o que vai ser conduzido daí para frente. Então, quando você vê reações tanto do governo brasileiro, próprio Lula e do PT numa mão, e da outra mão a turma da centro-direita, com os governadores e lideranças da centro-direita e extrema-direita se posicionam dentro de um campo ideológico. Então, quando a gente olha para esse cenário, as coisas se anulam, porque quem é que poderia ser afetado é a turma de centro, são os eleitores de centro, que não está muito afeita a essa questão ideológica. Existem vários estudos dentro da ciência política, mais recente, em especial de 2018 para cá, que mostra que a turma ali de centro é uma turma que está longe dessa polarização, longe desses posicionamentos mais extremos da esquerda ou da direita. Então, aonde poderia ter algum ganho, eu vejo uma nulidade, porque é uma questão mais ideológica do que outro elemento que a gente possa colocar nesse tabuleiro. Então, fechando, eu acho que para a gente começar esse assunto, tem esse fator político, tem um fator econômico, e esse ingrediente geopolítico que a gente tem neste momento, eu acho que a gente tem uma soma zero. Com esse saldo positivo desse último ano de governo Lula, aí, baseado na sua fala, né? E um aumento dos gastos públicos que o governo vem empreendendo, né, e tentando fazer o equilíbrio fiscal mais pelo lado da arrecadação do que pelo corte de gastos, e o fiscal é algo que preocupa muito os investidores, preocupa muito o mercado, mas mesmo assim, com esse saldo econômico positivo, a avaliação positiva de que, a avaliação de que o governo conduziu positivamente toda a questão ali com os Estados Unidos, e esse aumento de gastos públicos, por que mesmo assim a popularidade do governo Lula vem patinando? Ele vem competitivo para a próxima eleição, mas não está assim com uma popularidade indiscutível. Por que, na sua opinião, isso acontece? Bom ponto, Júlia. E aí eu vou trazer para a nossa conversa o Felipe Nunes, que recentemente divulgou o livro Brasil no Espelho, e nesse livro, Júlia, tem ali um pouco do retrato de como o momento da polarização que a gente vive, tá? E se a gente olhar para a divisão ideológica hoje do Brasil, a gente vê que 37% dos eleitores se identificam com o centro, 36% se identificam com a direita, e uma minoria ali de 23%, dados que a gente consegue coletar aqui do livro, se conversam mais com a esquerda, tem um posicionamento mais à esquerda. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente está num país que é centro-direita. Então, essa polarização, Júlia, também afeta a aprovação de um presidente de esquerda, centro-esquerda. Então, em razão dessa polarização que a gente vive, em razão de a gente ter um retrato hoje da população do eleitorado centro-direita, eu acredito que a rejeição do Lula está se mantendo nesse patamar. E se você for ver essa questão da rejeição, essa guerra de rejeição, a gente vivencia desde 2022. Se a gente olhar para 2022, quando teve a disputa da eleição, a gente vai encontrar ali um presidente Bolsonaro atingindo recordes de rejeição também. Em janeiro de 2022, vamos fazer um recorte, vamos dizer que essa nossa conversa é em janeiro de 2022, dentro do governo Bolsonaro. Qual era o nível de rejeição do Bolsonaro naquele momento? 66%. Qual era o nível do Lula naquele momento, 2022, janeiro de 2022, era 43%. O Bolsonaro, depois de várias medidas que ele tomou, vários pacotes também de bondades que a gente pode comentar a seguir, ele conseguiu reduzir e ele chegou na véspera da eleição, em setembro de 2022, com 52% de rejeição. E o Lula, olha que coisa interessante, o Lula chegou com 44% de rejeição, a mesma rejeição que ele tem hoje. Se você pegar um retrato, pegar como referência ao Datafolha de dezembro, a rejeição do Lula é de 44%. O que eu quero trazer para vocês?
que, apesar de toda essa rejeição, a gente viu que em 2022 uma disputa muito, muito acirrada. Então, mesmo com uma rejeição bastante elevada, o Bolsonaro 52% na véspera e o Lula 44% de rejeição na véspera, a gente viu que essa rejeição não foi tão definitiva para um resultado final. Tiveram vários outros elementos, mas a gente vivenciou, mesmo com uma rejeição alta, esse é o ponto que eu queria trazer para vocês, uma disputa muito, muito acirrada. E hoje a gente vê um Flávio Bolsonaro colocado com 38% e um Tarcísio que pode vir que ser candidato a presidente com 20% de rejeição. O que eu quero trazer para vocês, o que eu quero trazer para quem está nos ouvindo? Esse fator de rejeição ainda vai ter muita mudança daqui até o início das eleições. E mesmo com uma rejeição alta, há espaço para uma disputa polarizada, há espaço para uma disputa bastante acirrada, independentemente se é Lula e Flávio, se é Lula e Tarcísio. Então, esse ponto é importante trazer para vocês que a rejeição hoje do presidente é uma rejeição que conversa com o histórico do Lula nesses últimos anos. Você vê uma eleição presidencial acirrada, polarizada, super polarizada, como foi em 2022, agora em 2026, um repeteco daquela última eleição? Eu vejo, Júlia, eu vejo. Mas antes da gente chegar nesse cenário de acirramento, a gente ainda vai passar por vários momentos até ter uma foto definitiva. Hoje, a gente tem o que a gente tem como foto do momento? A gente tem um Lula pré-candidato à eleição presidencial, à reeleição dele, e a centro-direita ainda fragmentada no que diz respeito a quem vai ser o candidato. Se a gente tem uma dúvida se a gente vai ter vários candidatos de centro-direita ou apenas um candidato que vai representar essa centro-direita. E aí eu incluo também o Flávio Bolsonaro, que é ligado um pouco à extrema-direita, mas conversa com esse núcleo de centro-direita. Então, há muita dúvida de como vai ser esse desfecho. Se o Flávio Bolsonaro, de fato, vai ser candidato, se ele sendo candidato, o Tarcísio permanece na disputa, se o Flávio retira essa candidatura e o Tarcísio vem para fechar aí uma composição de centro-direita, há muitas dúvidas, e isso tem impactado, eu falo para vocês, isso tem impactado bastante todas as análises da turma do mercado financeiro, porque o que permeia agora nesse início de janeiro é uma dúvida de como a centro-direita vai disputar essa eleição. Eu acredito, Júlia, que depois de definido, depois que a gente tiver mais ali em março, abril, que as coisas estiverem um pouquinho mais claras no que diz respeito de quem será esse candidato de oposição ao Lula, aí sim a gente pode caminhar com a polarização, em especial se a gente tiver um cenário com um candidato só na centro-direita. Aí a gente vai caminhar por esse cenário de polarização. Eu acredito que a gente vai ter uma eleição de segundo turno. A gente vai ter uma eleição em que a gente vai chegar ali novamente àquele momento que a gente viveu em 2022, que a gente vão ter dois nomes que vão ser colocados, esses dois nomes vão polarizar, esses dois nomes vão caminhar com uma disputa bastante acirrada. Eric, o presidente Lula ainda tem mais um ano de mandato. Qual é a expectativa para esses últimos 12 meses? Ele deve dobrar a aposta no que ele vem fazendo nesses últimos 3 anos ou pode ter algum tipo de mudança nesse rumo, talvez para atrair mais os eleitores de centro, que, como você disse, tem uma resistência maior a nomes de esquerda? E também já queria emendar contigo uma pergunta sobre a própria candidatura à reeleição do presidente Lula. Ele vem dizendo que, se estiver bem de saúde, ele será candidato. Mas caso isso não venha a acontecer, eu queria saber primeiro a tua visão, se você acredita que ele realmente será candidato, que alguns analistas ainda apontam que ele não vai disputar. Saiu uma matéria na Economist sugerindo que o Lula também não deverá ser candidato, ou não deveria ser candidato, agora em 2026. Eu queria saber a tua visão, se o Lula será ou não candidato, e caso ele não seja, a esquerda tem algum nome? Qual seria a opção no campo da esquerda ou da centro-esquerda para disputar as eleições? Ô Vini, eu tinha essa dúvida até maio, como eu coloquei aqui inicialmente para vocês. Eu acompanho a política em Brasília já há 20 anos e realmente o Lula estava muito distante. Realmente o Lula era um Lula apático, era um Lula que não se movimentava dentro do mundo político, estava ainda com uma rejeição bastante alta. Mas essa minha dúvida foi mudando de lado com uma maior certeza a partir do momento
que começou a vir aquele cenário que a gente conversou na primeira pergunta, na introdução, em que o Lula teve vários elementos para chegar nesse momento de 2026 com uma posição mais fortalecida no que diz respeito ao apoio, fora o fator máquina. O fator máquina tem muito peso também no ano eleitoral. Mas ele tem uma carta na manga, Vini, que é o seguinte, e isso tem que ficar no radar, tá? O Lula, ele tem até agosto de 2026 para testar essa temperatura. Por que agosto de 2026? Porque é até agosto de 2026 que o Lula pode dizer, desisti, não quero mais, eu tive algum problema de saúde, não estou me sentindo bem. O fator saúde, ele sempre está colocado no discurso dele como um elemento de que se ele não estiver bem de saúde, ele não vai disputar 2026. Então, o meu entendimento é que até agosto ele vai fazer todos esses testes, e aí testes que a gente vai colocar, qual é o efeito do pacote de bondade que ele preparou em 2025, que vai começar a entrar em vigor agora em 2026, e aí eu chamo a atenção para a questão da reforma do imposto de renda, que conversa diretamente com a classe média, que conversa diretamente com a turma de centro. Também várias medidas que ele fez no que diz respeito aí às ações para a classe C, D e E, como a ampliação do Vale Gás, ampliação de vários outros programas sociais que ele está implementando. Então, ele vai testar esses efeitos, vai ver como isso vai repercutir na popularidade dele, e em agosto ele vai tirar essa foto, Vini e Júlio, vai ver, eu estou competitivo, eu tenho punch para mais um mandato, eu consigo essa reeleição ou não? As coisas viraram, veio uma onda de centro aí que ninguém estava identificando, veio uma onda de centro-direita que ninguém estava identificando, e o Lula ali em agosto ele não está tão competitivo para ganhar uma eleição. Então, essa resposta, Vini, a gente acha que vai ter certeza, só ali no mês 8. Mas no dia de hoje, eu acredito na candidatura dele, acredito por esses elementos que a gente trouxe anteriormente. Agora, trabalhando com cenários, como você colocou, se não for o Lula, vai ser quem? Cara, se não for o Lula já percebeu que não vai vencer, né? Então, quem vier vai apenas assumir essa bucha, mas tem um elemento muito importante nessa resposta também, Vini e Júlia. Quem vier para assumir nesse momento em que o Lula joga a toalha, também pode ser o futuro sucessor aí do legado Lula, pode ser um sucessor para as próximas disputas, que é outro tema também em discussão, tá, Vini? O que vem no pós-Lula? Quem será esse candidato pós-Lula? Vai ser um cara do PT? Vai ser um cara da esquerda? Quem é esse nome da esquerda? Então, desse cenário 2, em que o Lula não seria um candidato, abriria-se, então, essa disputa para saber quem é o sucessor do legado do Lula, e aí a gente ia começar a ver uma nova discussão, que é esse cara vai ser quem vai levar a esquerda daqui para frente, qual o tamanho dele e qual o respaldo que ele tem dentro do eleitorado. Então, nesses dois cenários, eu ainda estou trabalhando, nosso cenário base ainda é com a candidatura do presidente Lula. Queria te perguntar, então, agora do outro lado, né? Do lado da direita, enfim, da centro-direita, quem seria o candidato mais forte da oposição para enfrentar o Lula nas próximas eleições? O Tarcísio ou o Flávio Bolsonaro, que são aí os principais nomes sendo cogitados para representar a oposição? Essa foi a pergunta mais fácil, Júlia. Sem dúvida, Tarcísio, tá? Sem dúvida, Tarcísio, e eu vou trazer elementos para vocês do porquê. O Tarcísio está no executivo. O Tarcísio, ele tem o que mostrar. Ele já tem, ele já fez. Você está no executivo, você executa. Você tem obra, você tem problemas que são enfrentados numa cidade, um estado do tamanho de São Paulo, que muitas vezes representa o próprio Brasil em relação à sua diversidade. Então, o Tarcísio se coloca como um candidato muito mais forte nessa disputa, até porque também, Júlia, ele aglutina. Se vier ele sozinho como um candidato, ele aglutina os demais que estão ali no torno de centro-direita, inclusive aglutina o bolsonarismo. Então, ele seria um candidato mais competitivo contra o Lula, e aí eu vou trazer outros elementos para vocês que é muito interessante. A gente falou que o Lula está bem competitivo porque ele fez o dever de casa na política e fez o dever de casa na economia. Mas quando a gente olha para o mapa do Brasil, Júlia, quando a gente olha
para onde que foi definida a última eleição, que teve a polarização Bolsonaro e Tarcísio, a gente vê uma dificuldade muito, muito grande do Lula no Sudeste. Lembrando para quem está nos ouvindo, o Bolsonaro perdeu a última eleição porque ele teve cerca de 11% de redução dos votos no Sudeste, que é onde estão os 3 maiores colégios eleitorais. Vamos citar São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Foi aí que o Bolsonaro perdeu, porque ele teve um achatamento, ele teve uma redução de votos em 2022. Agora vamos olhar para o atual momento político-eleitoral da região Sudeste. Da onde que vem o Tarcísio? São Paulo. São Paulo, então, aonde o Lula conseguiu reduzir uma margem para Bolsonaro na disputa de 2022, há uma possibilidade do Tarcísio ampliar essa margem. Olhando para um outro colégio eleitoral, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Lula também conseguiu reduzir a margem no que diz respeito ao Bolsonaro. Mas hoje há uma candidatura que deve ser uma candidatura neutra do Eduardo Paes. Então, há uma possibilidade de ampliação também de votos no candidato de centro-direita, no caso que a gente está falando aqui de Tarcísio. Então, a gente falou que São Paulo existe uma possibilidade de ampliação de votos de centro-direita, no Rio de Janeiro existe a possibilidade de centro-direita. Olhando para Minas Gerais hoje está bastante inclinada também para uma candidatura de centro-direita. Quem está na frente hoje nas pesquisas é o Cleitinho, o senador Cleitinho, e em segundo, o grupo do Zema. Então, a gente vê que essa disputa em Minas Gerais está tem se encaminhado para centro-direita, e lá em Minas Gerais, o Lula não tem nem candidato, porque o Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, não está dando nenhum sinal de que pretende disputar, fazer palanque com o Lula. Então, quando a gente pega essas peças, Júlia, Vini, quem está nos ouvindo, vê um Lula bastante forte, e aí conversa um pouquinho com a minha resposta anterior, de que eu não acredito que vai ser uma disputa bastante acirrada, porque quando a gente olha para esse núcleo central, que é o Sudeste, há uma definição muito grande. Há a possibilidade da centro-direita se recuperar nessa disputa, e é aí que essa margem vai tornar um cenário bastante competitivo, um cenário bastante disputado. Porque se a gente olhar para o resto do país, vamos fazer esse recorte. O Lula deve permanecer forte na região Nordeste, e um candidato de centro-direita deve levar parte do Sul e também parte do Centro-Oeste, que é onde se identifica o maior número de eleitores antipetistas. Então, isso fica uma soma zero. Nordeste, Sul e Centro-Oeste fica uma soma zero. A gente vai, então, novamente para o Sudeste, e no Sudeste a gente encontra esse cenário que eu trouxe para vocês. Então, é nessa questão que eu acredito que o Tarcísio é mais competitivo que o Flávio. O Flávio, de certa forma, carrega uma rejeição do pai, do Jair Bolsonaro. A gente vai vamos lembrar aqui, como eu comentei, que o Jair Bolsonaro saiu de uma rejeição de 62% para bater 52% na véspera das eleições, muito devido ao fator da pandemia. Dentro da ciência política, há vários estudos que mostram que um dos elementos primordiais para a derrota do Bolsonaro foi a gestão da pandemia. Então, esse atrelamento do pai com o filho torna o Flávio menos competitivo. E o Flávio teria também, só para concluir, mais uma promessa do que vai fazer. O Tarcísio não. O Tarcísio já saiu da promessa, o Tarcísio já tem no papel escrito, eu fiz isso, aquilo outro, já enfrentei esses problemas dessa forma. Legal, vou trazer o cenário geopolítico que está pegando fogo aqui para a nossa conversa. Júlia, eu vou aproveitar para juntar as duas últimas questões aqui que a gente tem pro Eric. E na primeira, acho que você já respondeu um pouco ali logo na sua primeira resposta, que é o impacto da queda do Maduro lá na Venezuela para o governo e para uma futura candidatura à reeleição do Lula, que historicamente é um aliado do chavismo, embora nos últimos anos o governo tenha procurado manter distância ali do Maduro. E aí eu queria emendar essa primeira pergunta, e a segunda é falar um pouco sobre Donald Trump, porque a intervenção do governo dos Estados Unidos lá na Venezuela mostrou uma mudança completa da forma como os Estados Unidos atuam na América Latina. Enfim, com uma intervenção praticamente sem precedentes. E isso se soma a outras intervenções que o governo americano vem fazendo na região. Por exemplo, ajudando ali financeiramente o governo Milei na Argentina.
Então, eu queria saber, Eric, enfim, qual seria esse impacto de Donald Trump nas eleições brasileiras e se isso no final não poderia até o tiro, no caso, sair pela culatra e acabar ajudando um candidato de esquerda, caso ele se posicione diretamente ali a favor de um aliado de alguém mais à centro-direita. É uma boa pergunta, viu, Vini? A gente, diretamente, assim, uma influência do presidente americano numa eleição brasileira, já tiveram episódios em outros momentos da história do Brasil em que houve a participação, sim, dos Estados Unidos. Mas olhar para o cenário de hoje é muito difícil saber entender qual seria o impacto disso. Como você bem colocou, com relação ao tiro no pé, foi um tiro no pé quando o Trump associou o tarifaço ao Bolsonaro. Ali teve uma reversão favorável ao Lula, que o Lula conseguiu sair com aquele discurso de patriotismo, aquele discurso de independência do país com relação às decisões internas, enfim, deu bastante caldo de cultura, deu bastante elementos para o Lula crescer, como a gente colocou nas respostas anteriores. É difícil entender quais seriam o fator Trump, a presença do Trump, a menção do Trump, como isso seria lido para o eleitor brasileiro. E, mais uma vez, quando a gente fala eleitor brasileiro, a gente vai ter que olhar para o centro, porque é ali que vai ser decidida a eleição mais uma vez. Fazer um discurso de trumpismo, bandeira dos Estados Unidos, na Avenida Paulista, etc., isso conversa com a extrema-direita, isso conversa com a bolha da direita. Pode reforçar esse sentimento ali com relação aos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, vai ter a contrapartida lá, como eu falei, da centro-esquerda. Então, a minha dúvida, Vini, eu não tenho uma resposta hoje, é como a presença do Trump angariaria votos do centro. Como é que esse discurso, como é que essa presença, como é que essa agenda traz votos de quem está no centro? Eu tenho dúvida, eu não tenho essa resposta para você. A gente vai ter que esperar decantar isso e para ver se isso realmente vai ser, de fato, algo que vai trazer voto ou vai ser um tiro no pé, como você bem colocou. Pode se tornar um tiro no pé a partir do momento em que há mais um entendimento por parte desse eleitor de centro de um sentimento mais patriota, de um sentimento mais não quero essa intervenção externa. Mas isso aí a gente vai ter que esperar. Hoje existe uma certa apreensão olhando para a questão geopolítica do que vai ser o day after da Venezuela. Não está claro para ninguém o que vai acontecer, para investidor, para a turma que acompanha a geopolítica, se vai ficar a atual presidente, a atual vice-presidente que vai assumir, e se ela vai abrir espaço aí para uma nova modelagem econômica, que há uma expectativa no mercado financeiro com relação a isso, a pagamento de dívida, a implementação do fim da ditadura. A gente não sabe se isso vai se estender para a Colômbia. Hoje há uma discussão, vocês devem estar acompanhando isso também, se o presidente da Colômbia também vai ser capturado nas próximas semanas. E qual é o impacto disso? Isso vai deflagrar de que forma todo esse sentimento de independência aqui dentro da América do Sul. Então, no dia de hoje, nessa primeira semana de janeiro, é muito difícil saber se vai ser positivo ou não essa intervenção que a gente tem visto aí do Trump, e aí também olhando para a questão eleitoral do Brasil. Em relação especificamente à captura do Nicolás Maduro, a gente tem visto já a oposição ao governo tentando se aproveitar disso politicamente, mostrando, por exemplo, vídeos antigos do Lula ao lado do Maduro, ao lado do Hugo Chávez. Na tua visão, isso pode pesar contra o Lula? O Lula ainda é muito próximo, tá, Vini? Eu li também algumas matérias dizendo um certo distanciamento, um distanciamento que veio naquela ocasião do ano passado. Ano passado, vamos lembrar para quem está nos ouvindo, teve uma eleição na Venezuela no meio do ano, em julho, em que o Maduro foi eleito sob bastante crítica. Não foi nada transparente o processo eleitoral lá na Venezuela. Então, nem o próprio governo brasileiro oficialmente declarou que o Maduro venceu.
Mas eu acompanhei um café da manhã do Lula, o último café da manhã aqui em Brasília, no final do ano, dia 18 de dezembro, e ele soltou, e aí mostrou a aproximação que ele ainda tem com o Maduro. Ele disse, naquela ocasião, ali no dia 18, no café da manhã com outros jornalistas que estavam presentes, que tinha conversado com o Maduro 40 minutos sobre a questão geopolítica, porque a gente estava vivendo naquele momento de aproximação de alguns navios aqui do litoral da América do Sul. Então, essa ligação, essa relação demonstra que, por mais que o governo brasileiro não tenha oficialmente declarado a vitória do Maduro, ainda existe uma aproximação. Mas eu acredito que essa questão geopolítica não vai atingir o sentimento do eleitor. Eu acho que, mais uma vez, aquilo que eu falei no início, eu acho que conversa com as bolhas. Eu acho que sim, reforça o posicionamento da centro-direita na direita e reforça também o posicionamento da esquerda entre os militantes do PT. Então, é um pouco ali de soma zero, um pouco de esse efeito a gente vai ver diluído se ficar dentro do que a gente tem hoje, né? Mas, como eu falei anteriormente, a gente não sabe quais são os desdobramentos, mas se ficar com o que a gente tem hoje, essa questão geopolítica não deve contaminar diretamente, não deve ser o top one das discussões durante as eleições, até porque as eleições não vão começar daqui a uns... É isso aí, certamente o tema político e geopolítico vai ocupar bastante aqui a gente na bancada do Touros e Ursos. E falando em Touros e Ursos, está na hora da gente falar dos nossos destaques positivos, que são os touros, e os nossos destaques negativos, que são os ursos. Nessa semana a gente vai fazer um formato, aproveitando que a gente já está num formato diferente, o bloco dos touros e ursos também a gente vai ter algumas mudanças aqui em relação ao que a gente faz tradicionalmente no programa. Eu vou passar a palavra de novo para o Eric para fazer uma pergunta. Em vez de pedir para você escolher um urso, Eric, eu vou te pedir para escolher quais devem ser aí, na tua visão, os ursos, né? Ou seja, aqueles que não vão aí se dar muito bem politicamente nesse ano de 2026. Queria saber se você tem um ou mais candidatos a urso de 2026. Urso de 2026. Eu acho que quem tem uma discussão sempre que vem uma eleição, Vini, as últimas eleições, a gente entra um pouco nesse debate, que é a questão da terceira via, que conversa um pouco com a pergunta da Júlia também, de quais são os candidatos, se o Tarcísio, o Flávio, e se isso também pode ocasionar o surgimento de uma terceira via. Eu não vejo, tá, o surgimento de uma terceira via, lembrando que em 2022, quem basicamente assumiu esse papel foi a Simone Tebet, que até ganhou ali 5% de votos durante a disputa, mas eu não vejo, eu acho que um urso eleitoral seria um candidato de terceira via. Eu acho que não vai ter esse espaço para essa discussão, tá? E aí, olhando para a questão econômica, um dos ursos que eu colocaria no radar é a Selic. Há uma expectativa de redução da Selic para até 12%, quando a gente conversa aqui com alguns colegas do mercado financeiro, mas esses fatores políticos podem impactar bastante esse cenário. Por quê? O fator político, o risco político, quando colocado em ano eleitoral, pode impactar o dólar. Impactar o dólar impacta uma cesta bem grande de itens que conversam com a inflação. Impactou a inflação, impacta também a Selic. Então, assim, a gente tem que ficar bastante atento. Acho que um outro urso que eu colocaria no radar é essa questão da Selic. Se de fato a gente vai caminhar para uma transição de queda aí a partir do início de ano, se ela vai se manter dentro de um período bastante conturbado, que a gente vai ver muita volatilidade, e essa volatilidade vai impactar a bolsa, vai impactar câmbio, vai impactar também, possivelmente, Certamente o Banco Central vai ser crucial para saber se será se a Selic será um touro ou um urso desse ano de 2026. Bom, normalmente a Júlia e eu escolhemos também um candidato a urso e a touro em cada programa. Mas nessa edição, a gente vai resgatar uma enquete que a gente fez nas edições passadas do Touros e Ursos, né, que a gente falou dos destaques positivos e negativos lá do ano de 2000, lá do longínquo ano de 2025. A gente lançou uma enquete
falando para a nossa audiência, perguntando para a nossa audiência quem seria aí o urso, né? A personalidade urso de 2025. Júlia, fala pra gente quais foram os indicados e eu vou dar o resultado. E depois a gente investe na hora dos touros. Os indicados à personalidade, urso personalidade do ano, foram Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente, agora ex, né, da Venezuela, capturado, Nicolás Maduro. Antes da captura, ele foi indicado aqui a um dos ursos do ano. Fomos visionários aqui ao indicar o Maduro. A gente já tinha colocado ali no programa, vocês podem acompanhar aqui nas edições passadas, quando a gente comentou um pouco sobre o Maduro, que ele já estava ali meio balança, mas não cai, e efetivamente agora não é mais líder lá da Venezuela. Mas o resultado aqui, o vencedor, com mais de 50% dos votos, e na minha visão até uma zebra, foi o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, que venceu candidatos fortíssimos. Eu teria chutado que o Bolsonaro teria sido eleito pela nossa audiência, dado todo o noticiário, tudo que aconteceu ali em relação à condenação do ex-presidente. Então, assim, o Vorcaro venceu candidatos fortíssimos e acho que não à toa. Ali a intervenção e liquidação do Banco Master foi um tema não só econômico, repercutiu não só na Faria Lima, como também em Brasília. As ligações do Vorcaro com a alta cúpula de vários poderes transformou essa questão que deveria ser meramente econômica ali numa guerra, né, num cabo de guerra político. Nesse momento se comenta, inclusive, ali a possibilidade de reversão da liquidação do Banco Master, o que seria um baque na autonomia do Banco Central para lidar com o sistema financeiro. Seria algo sem precedentes. De qualquer maneira, qualquer que seja a decisão, ela impacta ali mais de 1,5 milhão de pessoas que investiram nos famosos CDBs do Banco Master, que ofereciam rentabilidades bastante atrativas. Com isso aqui, o Daniel Vorcaro acaba sendo eleito pela nossa audiência como nosso urso de personalidade de 2025. Mas vamos passar para os touros, vamos passar para os destaques positivos agora. Quem deve se destacar aqui, então, mais do lado da alta nesse ano, que tá começando. Vou passar mais uma vez aqui a bola pro Eric, para ele dizer aí quais são os candidatos dele que podem se destacar nesse ano. Antes de entrar nos touros, o Vorcaro também tem chance de vencer como urso em 2026, viu? Porque esse é um caso que ainda está em discussão. O Supremo avocou ali para ele e há muita expectativa em torno do que pode sair disso, tá? Nesses próximos meses. O que pode sair, quem é que está envolvido, como está envolvido. Esse é um daqueles temas exógenos que podem impactar também toda uma discussão eleitoral, porque ninguém sabe qual é a profundidade dessa discussão. Então, o Vorcaro, se vocês fizerem uma pesquisa no final de 2026, pode ser também um elemento aí que ele vai ganhar 2 vezes esse troféu. E dizem que o Vorcaro ainda pode arrastar outros ursos por aí, pelo que ele conhece e pelas relações que ele tem lá, principalmente em Brasília. Tem muita especulação e muita expectativa. Eles são ursos grandes, pelo que corre aqui a boca pequena em Brasília. Mas vamos olhar para os touros. Eu acho que o touro desse ano, e aí mais uma vez eu não vou trabalhar com uma personalidade, mas com um elemento, vão ser as pesquisas, tá? As pesquisas eleitorais, por que vão ser o touro desse ano? Porque o mercado financeiro já se antecipou a essa disputa eleitoral e eles já estão fazendo vários acordos com institutos de pesquisas para conseguir até informações antes da publicação da própria pesquisa, antes da publicação pública dessa pesquisa. E por que isso? Porque o mercado financeiro quer se antecipar os possíveis impactos. E isso demonstra o quanto importante, qual a importância que os atores do mercado financeiro estão dando para essa questão da pesquisa eleitoral, para entender para onde que está caminhando essa disputa. Se uma disputa mais inclinada para ser de esquerda, se uma disputa polarizada, como a gente colocou, se não houve já uma reversão em que veio uma onda de centro-direita e isso tomou frente. Então, cada pesquisa que soltar, gente, para quem acompanha o mercado financeiro, vai fazer preço e já vem fazendo preço desde ali de meados de 2025, um longínquo ano, como o Vini colocou, de 2025. A gente tem vários exemplos recentes
desse impacto, tá? Simples, às vezes, o simples boato de que vai sair uma pesquisa para um lado ou para o outro já faz preço hoje no mercado financeiro. Então, eu acho que o touro vai ter grande destaque, vão ter grande destaque as pesquisas, e eu coloco também, né, dentro dessa cesta, o Tarcísio. Eu acho que o Tarcísio vai ser o governador Tarcísio vai ser um elemento que, olhando para o mercado financeiro, vai trazer muita expectativa, vai conversar muito com uma nova agenda econômica, vai conversar muito com um novo arcabouço fiscal, vai conversar muito com várias medidas em que há uma certa expectativa dentro do mercado financeiro. Então, para quem acompanha o mercado financeiro, para quem olha a Bolsa em especial, o fator Tarcísio pode ser um fator de upside, pode ser um fator de grande. A turma fala aqui, Vini, no mercado financeiro, que todo mundo quer pegar o rabo do foguete. O que é o rabo do foguete? É que se a partir do momento que o Tarcísio entra na disputa e se mostra competitivo, há uma tendência na Bolsa de ter bastante upside. Todo mundo quer pegar esse rabo do foguete para subir junto com uma possibilidade aí de sucessão, de alternância de poder. Então, eu acho que o touro do ano acompanhar a pesquisa, e também o Tarcísio, se confirmar uma candidatura dele a partir ali de março, abril. Mesmo o Tarcísio, no caso, mesmo que ele acabe não saindo candidato à presidência, ele tem uma reeleição aqui no governo de São Paulo bem encaminhada, então não seria necessariamente um urso se ele não sair candidato a presidente. Você concorda, Eric? Concordo, e no poder não tem vácuo, né, Vini? Então, eu acho que se o Tarcísio não for candidato, existe a possibilidade do Ratinho ocupar esse espaço da centro-direita. O Ratinho, então, com a saída do Tarcísio, ele é um candidato com bastante potencial, então ele passa a ser um touro nesse cenário, Vini, porque ele é um candidato com potencial de trazer votos do Sul, como a gente falou, como aquele recorte que a gente fez. No Sudeste, o Tarcísio seria, em tese, um puxador de voto para o Ratinho. A disputa em Minas Gerais, como eu falei, é uma disputa que está se inclinando para a centro-direita. E no Rio de Janeiro, hoje, a foto das últimas eleições é uma foto mais favorável à centro-direita. Então, o Ratinho, que hoje não está no plano A, não está como o protagonista, ele passa a ser um touro se o Tarcísio tentar a reeleição para São Paulo, porque o Ratinho também pode aglutinar e o Ratinho pode se tornar competitivo juntando essas peças que eu trouxe para vocês. Então, mesmo o Tarcísio candidato ao governo de São Paulo, ele pode ser justamente o fiel da balança, Vini, nessa disputa onde foi decidida a última eleição, que é, em especial, São Paulo, uma colégio eleitoral. Tá certo. Talvez o risco para o Tarcísio, então, seja perder esse bonde para o Planalto, caso ele não saia candidato nesse ano. Mas vamos falar aqui do resultado da nossa enquete para touro do ano. E a gente lançou, a nossa enquete, a gente lançou para touro de investimento de 2025. E os candidatos eram a Bolsa, o Ibovespa, que teve essa alta de mais de 30% no ano que passou, melhor desempenho desde 2016, quando a gente fala do Ibovespa. Tivemos o onipresente CDI, né, que é o indicador de referência o indicador de referência da renda fixa, que chegou aos seus 15%, também maior patamar em praticamente 2 décadas. E, por último, o ouro, que diante de toda essa incerteza geopolítica também figurou ali e bateu vários recordes ao longo do ano de 2025. Júlia, quem foi o vencedor aqui da nossa enquete? Bom, o touro do ano de 2025 é o que eu imaginaria, né, Vini? Que foi o ouro. A gente até brincou aqui no programa que o ouro foi tantas vezes touro no programa em 2025 que o programa devia mudar de nome para Ouros e Ursos, em vez de Touros e Ursos. E, de fato, entre os principais investimentos, né, que a gente costuma acompanhar aí no dia a dia, no mês a mês e tudo, que a gente faz até o balanço dos investimentos lá no Seu Dinheiro, a gente vê que o ouro foi, de fato, a maior alta do ano, foi uma alta maior que o Ibovespa. Por exemplo, o contrato com vencimento em fevereiro, né, que é o que o mercado costuma olhar, subiu quase 67% em 2025, e o ETF Gold 11, que é
negociado na Bolsa Brasileira teve uma alta aí de 47% quase em 2025. Então, de fato, aí, entre os principais investimentos, foi a maior alta do ano, mostrando aí que existe uma corrida por proteção, né, por causa do risco geopolítico. A força compradora dos bancos centrais ao redor do mundo é muito grande, né, para diversificar aí as suas reservas, não ficar exposto somente ao dólar norte-americano, que é um risco geopolítico para as nações, essa forte exposição, e também aí a queda de juros nos Estados Unidos, que diminui o retorno dos títulos do Tesouro Americano e com isso deixa o ouro mais atrativo como reserva de valor, como investimento de segurança. Então, com todos esses fatores aí a favor do ouro, foi aí o grande touro dos investimentos em 2025, na opinião também do nosso público. E ao que tudo indica, o ouro também pode ser um forte candidato a touro de investimento de 2026. Só pelo que aconteceu nos primeiros dias do ano, já provocou uma corrida por proteção novamente. O ouro voltou a subir. Bom, com isso a gente coloca um ponto final nessa edição do podcast Touros e Ursos, primeira de 2026. Quero agradecer mais uma vez aqui ao Eric DK, coordenador de análise política da Warren. Feliz 2026, Eric. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Júlia. Participar desse primeiro programa de 2026 para mim é uma grande alegria. Vamos ter muito assunto aí, como eu falei no início, ao longo desses próximos meses, porque a tendência é de cenários bastante voláteis no que diz respeito à política, no que diz respeito também a mercado financeiro. Bom 2026 para vocês e sucesso com o programa. Obrigado. Eu não sei nem se a gente vai conseguir dar conta aqui com um programa semanal de tanto assunto. Obrigado, Júlia, mais uma vez aí. Até o próximo programa. Obrigada, Vini. Obrigada a todos os que nos acompanharam. Então, fique ligado no seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com seus investimentos. Aquele abraço.